Talvez você esteja se perguntando por que eu criei esse canal. Olhou pra alguém e pensou, Eu o não que sei passa fazer na isso, cabeça cara. dela? Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso novo cantinho. Eu sou a Esté, tenho 22 anos, sou casada, não tenho filhos ainda e vim me apresentar um pouquinho para vocês de quem é a Esté e de como eu conheci Jesus. Eu cresci na igreja, os meus pais sempre me levaram para a igreja, sempre cantei na igreja desde pequena, sempre gostei de louvar o Senhor. Mas quando chegou a fase da minha adolescência, eu me afastei da presença do Senhor. Passei um bom tempo fora e durante esse tempo que eu fiquei afastada, eu passei por diversas coisas. Comecei a trabalhar muito nova, tentei voltar, não conseguia ficar firme, pois eu já tinha experimentado as coisas do mundo, a mente muito fraca, então eu não consegui ficar firme na presença do Senhor e me afastei mais uma vez. Eu comecei a morar sozinha aos meus 17 anos e isso foi me forjando de diversas maneiras. Foi onde eu passei também por muitas rejeições no trabalho, com amizades, em relacionamentos familiares e tudo isso abriram feridas no meu coração. Mas em meio a tudo isso, que eu pude ter a chance de voltar para a presença do Senhor, me chegar aos pés de Jesus. Conheci também o meu esposo. Depois de casada foi onde eu conheci a verdadeira intimidade com o Senhor. Porque quando eu era mais nova, eu ia para a igreja, porque os meus pais me levavam. Eu cantava, gostava de cantar, era criança, mas eu ainda não tinha a maturidade, não tinha a intimidade com o Senhor. Quando eu conheci Ele, foi onde eu casei. Foi onde eu pude realmente criar uma intimidade com o Senhor. Fiz muitas escolhas na qual não me agrado, mas essas escolhas me deixaram marcas. Hoje eu posso contar um testemunho. Essas marcas que ficaram de um passado foi o que me fizeram eu ser quem eu sou hoje. E eu não me envergonho de ter passado por todas essas coisas, não me alegro, mas tudo isso que eu passei foi o que me fortaleceu. Foi através dessas dores, através dessas rejeições, foi aonde eu consegui ter um verdadeiro encontro com Jesus. Foi aonde o Senhor me alcançou, foi onde o Senhor me abraçou, foi onde o Senhor me confortou com seu amor infinito. E eu não vivo sem Ele, sabe? Porque Ele me viu quando ninguém mais me via. Mesmo eu afastada da presença dele, mesmo que eu tinha feito escolhas que não agradou ao coração dele, mas ele me encontrou. Ele falou para mim que eu era filha. Isso é algo que eu estou aprendendo até hoje. Quando eu senti o abraço, o conforto da presença do Senhor, foi onde ele me deu uma nova identidade. Porque durante todo esse processo de rejeições, durante todos esses processos que eu passei quando eu era nova, até me casar, eu buscava agradar muitas pessoas, ao ponto de ficar desconfortável para agradar e deixar as pessoas confortáveis. E tudo isso fez eu me perder de mim mesma. Me firmei, mas eu ainda não aceitava a paternidade do Senhor como eu deveria aceitar, como Ele queria que eu aceitasse. Então eu ainda tentava buscar amores que eu não tive em pessoas. E quando o Senhor me chamou para perto, para o íntimo mesmo, Ele disse que eu não precisava buscar por migalhas, eu não precisava aceitar migalhas. Eu tinha um lugar na mesa com Ele e eu sou filha. Então, Ele me confortou, Ele me abraçou e eu aceitei a paternidade do Senhor. Talvez você esteja se perguntando por que eu criei esse canal, mas foi algo que veio direto do coração de Deus ao meu coração. E para mim, foi de forma inesperada. Eu duvidei, eu tive medo, eu tentei adiar várias vezes e o Senhor continuou me incomodando. E quando o Senhor começa a insistir em algo no seu coração, entenda que não é a sua capacidade, e sim sobre obediência. E é o que eu estou tentando entender também. Mas se Ele te deu uma direção, confie, não duvide, porque Ele garante o que fala, Ele garante a sua palavra.
E eu quero contar um pouquinho como que eu cheguei até aqui, como que foi pra mim criar esse canal. Acredito que muitas pessoas também são travadas pelo medo. Às vezes o Senhor te dá uma direção e a gente se deixa levar pelo medo. A gente trava porque a gente já olha para nossa incapacidade, já olha para nós. E não é sobre nós, não é sobre a nossa incapacidade, o que a gente sabe ou não fazer. E sim, é depender do Senhor. E quando eu entendi isso, foi onde eu tive coragem para criar esse canal, para começar a postar vídeos em outras plataformas, que eu comecei pelo TikTok. Depois o Senhor me encorajou, eu cheguei a postar no Instagram também, porque quando o Senhor começou a falar sobre esses vídeos, eu fiquei com muito medo. Mas eu entendi que é sobre obediência, sabe? A Esther, ela é uma menina que tá aprendendo a confiar no Senhor a cada dia. Uma menina mulher, porque eu já sou casada. Mas enfim, esse canal nasceu em meio a tudo isso. Eu sempre trabalhei. E quando eu conheci meu esposo também a mesma coisa, era o automático direto, eu não parava. Até eu trabalhar no meu último emprego como CLT e ser mandada embora. E aí eu surtei. Falei, Senhor, não posso ficar sem trabalhar, eu preciso arrumar um outro trabalho. Tentei, mandei vários currículos, não deram certo. E aí veio a ideia na minha cabeça de ser story maker, de gravar vídeos, como eu trabalhava no estúdio de uma amiga, então era uma oportunidade muito boa. E como era um estúdio de beleza, então tentei com essa profissão, depois eu tentei com outra profissão também, mas assim, no início tava dando certo, né? Eu tinha saído de um emprego, mas eu só orei, fiz uma oração rápida, Senhor, te apresento isso e isso, e é isso. E já fui fazer, eu nem esperei o Senhor me responder. De repente, pararam de procurar os meus serviços, eu não estava conseguindo mais clientes, então eu desabei porque mais uma vez a minha vontade foi frustrada. Mais uma vez, tudo aquilo que eu estava fazendo não deu certo. Foi onde eu cheguei e fiz uma oração ao Senhor. E eu falei, Senhor, por que tudo que eu faço dá errado? Porque tudo que eu tento fazer não vai pra frente? Porque tudo dá errado? Porque eu fazia as coisas conforme a minha vontade, como eu queria, algo que era o meu sonho, e nada dava certo. Então eu fiz essa pergunta para o Senhor, porque a gente chega no ponto que a gente tenta várias coisas e não dá certo, a gente se frustra, por que não tá dando certo, o que eu estou fazendo de errado? Então foi onde eu questionei para o Senhor, por que eu tô nessa terra? Sabe? O que o Senhor tem para mim? Porque tudo que eu faço tá errado. Então foi aonde eu dei espaço para o Senhor falar comigo. Durante a minha adolescência, sempre havia pessoas que o Senhor usava para falar comigo, mas eu nunca tive uma intimidade assim de verdade, sabe, com o Senhor. Não era algo profundo, estava no raso. Então, eu só conheci o Senhor de verdade quando eu casei. Que eu pude passar por experiências com Ele, por processos com o Senhor, a qual me transformaram. Então, quando eu comecei a passar por esses processos, que eu fui mandada embora do emprego CLT, que eu fiz essa oração, o Senhor me pediu uma renúncia que foi muito difícil para mim. Como sempre tive responsabilidade desde nova, sempre trabalhei, então quando o Senhor pediu para que eu renunciasse à minha vida profissional, eu desabei. Eu falei, Senhor, como que eu vou ficar sem trabalhar? Não tem como que eu vou ficar sem trabalhar? Eu não entendia, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhou. Então, pra mim, aquilo doeu demais. Eu questionei muito a Deus e Ele não me respondeu, eu não entendi o porquê. Mas foi aí que o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Foi aí que Ele começou a lembrar de promessas antigas que Ele me fez, do chamado que Ele tinha na minha vida. E Ele foi trabalhando no meu coração, foi quebrantando o meu coração, até eu dar espaço para Ele entrar. E foi onde eu realmente tive um encontro com o Senhor, de verdade. E se você está assistindo isso e sente que Deus está te chamando para algo, por mais que dá medo, a gente sente medo, a gente trava,
sabe? Quando o Senhor começa a falar no nosso coração sobre o chamado, sobre pregar a palavra dele, sobre levar a palavra dele de alguma forma, porque ele usa cada pessoa de um jeito. E quando o Senhor começou a falar sobre essas coisas no meu coração, eu me senti muito incapaz. Mas foi onde eu entendi que não é sobre a minha capacidade, e sim sobre um coração disposto a obedecer à vontade do Senhor. Porque não é nós que fazemos, é Ele quem faz. E de uns dias pra cá, Ele falou ao meu coração sobre postar no Instagram. Foi quando eu comecei a colocar os vídeos no Instagram. E um vídeo que eu postei por último, ele teve mais de 20 mil visualizações. Eu não consegui tratar aquilo como algo normal. Eu não consegui olhar e dizer assim, não, só viralizou ou algo assim. Eu não consegui, eu só pude ver a mão do Senhor. Então quando eu vi, eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? Eu não queria. Porque eu não queria, gente. Eu não queria estar gravando vídeos. Porque como a profissão que eu tentei foi como storymaker, aquilo se frustrou, abriu uma ferida enorme no meu coração. Então eu não queria gravar vídeos. Mas foi onde eu comecei a entender, eu passei por aquilo para eu aprender e hoje tá fazendo sim os sonhos de Deus, a vontade dele. Igual uma frase que eu vi, para que os nossos sonhos se frustrem, para que nós possamos viver os sonhos de Deus, porque é sobre ele, não é sobre nós. Quando ele te chama para fazer algo, é sobre o nome dele, é sobre a palavra dele, então não vai se frustrar. Agora a nossa vontade muitas das vezes se frustra porque não é aquilo que ele quer para nós. E eu sei que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo também passam por situações assim, deixam ser levadas pelo medo, travam. Então, assim, se você sente que você tem um chamado, se você sente que Deus está te chamando para algo maior, quero te dizer, sempre vai valer a pena obedecer à voz do Senhor, porque os planos dele jamais vão se frustrar. Nada pode impedir o agir do Senhor na nossa vida, nada pode impedir os sonhos do Senhor na nossa vida, além de ser nós mesmos. Sabe? É nós mesmos, às vezes, que atrasamos a bênção do Senhor por falta de se posicionar em obediência. Às vezes a gente não ouve a voz do Senhor. Às vezes o Senhor sempre está falando algo ao nosso coração e a gente vai adiando por não ser a nossa vontade. Eu falo por experiência própria. Quando o Senhor tocou no meu coração de abrir um canal no YouTube, eu falei, Jesus, eu não acredito, logo eu. Não tenho perfil. Foi o que eu falei pro Senhor, eu falei, Jesus, eu não consigo. Sabe, mas aquilo continuou no meu coração, sabe? Aquela sensação de que você tá adiando alguma coisa. Então, eu precisei pedir muita coragem pro Senhor pra estar aqui agora. E que não fosse eu falando, mas que fosse Ele, porque eu não me sinto capaz. Mas, quando esse vídeo deu tantas visualizações, pra mim não foram números. Eu olhei assim, Senhor, são tantas almas. E foi onde eu perguntei pro Senhor, o que o Senhor quer que eu fale pra essas vidas? O que o Senhor quer que eu leve? Porque eu sei que não é sobre mim, é sobre vidas. É sobre vidas. E tinha tanta gente comentando, tanta gente que compartilhou, republicou, começaram a me seguir. Eu fiquei totalmente sem reação até hoje, eu ainda tô sem reação sobre isso. Mas eu decidi obedecer à voz do Senhor. Então, se você quer caminhar comigo nesse processo, se inscreve aqui. Que esse seja um lugar seguro pra gente crescer junto, conhecer mais o Senhor e que o meu testemunho te alcance de alguma forma. Comenta aqui, conta pra mim a sua experiência e que nós possamos mergulhar no profundo com o Senhor. Agradeço você que chegou até aqui. Que Deus abençoe cada um.